Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de palestra na Casa de Paulo Estevam. E fico muito feliz dessa oportunidade que está sendo me dada e de ver aqui junto vários amigos, vários rostinhos conhecidos que passaram comigo pelo ATE, pelo ESD, né? E aqueles que eu estou vendo pela primeira vez. Desejo que essa tarde seja proveitosa e que nós possamos, com a ajuda do alto, dos mensageiros de luz, dos trabalhadores espirituais dessa casa, termos uma tarde muito feliz. Nós vamos conversar hoje sobre os imperativos cristãos. E antes de iniciarmos propriamente dita a palestra, né, passarmos os nossos slides, eu queria dizer por que dessa palestra, né? Por que desse assunto. E como ele me veio, né, em forma de intuição, esse assunto para conversar com vocês. Como o Luiz bem falou, eu estou aqui nessa casa há aproximadamente 10 anos e foi a melhor oportunidade que eu tive na vida, né? Depois de entrar a casa através do ATE e iniciar meus estudos do ESD, né, alguns anos atrás, eu logo em seguida tive acesso aos livros de André Luiz, né, que é um autor espiritual que psicografava através de Chico Xavier, ao qual eu tenho verdadeira paixão, se é que esse termo pode ser utilizado, né? E dentre as obras de André Luiz, uma das que eu muito gosto é justamente a Agenda Cristã. E ouvindo a minha amiga Sal, que trabalha na secretaria aqui dessa casa, sempre buscando novos palestrantes, incentivando novas pessoas a trabalharem nessa atividade da casa, que abraça todas as pessoas que aqui chegam. Eu, em meu Evangelho do Lar, feitas todas as quintas-feiras, eu perguntei, eu inquiri ao meu anjo guardião, ao meu mentor espiritual, se eu deveria abraçar mais essa atividade nesta casa, né? E a resposta me veio com uma sensação de enlevo, de conforto ao amanhecer, né, depois de uma noite de sono. E o tema da palestra me veio de forma de inspiração, né? Então, eu fiquei muito confortável, porque nós vamos conversar sobre uma mensagem de um autor que eu gosto muito, André Luiz, né? Então, imperativos cristãos. Então, vamos lá. Ser cristão. Todos que estão nessa sala são cristãos? Foi a primeira pergunta que eu me fiz, né? Acredito eu que sim, visto que a nossa doutrina espírita é uma doutrina cristã. Então, todos aqueles que aqui chegam vindo de outras denominações religiosas, ou por curiosidade, ou por necessidades prementes da mediunidade, né, ou por motivos afins de dores de toda ordem, acredito eu que todos que estão aqui e que estão nos ouvindo, né, são cristãos. Mas existem algumas características, né, que são atribuídas aos verdadeiros cristãos. Porque nós temos como modelo e guia o nosso Mestre Jesus Cristo, mais um grande mensageiro, que é a espiritualidade superior, que nós gostamos de chamar de Deus, nosso Pai Celeste, nos envia de tempos em tempos. E com o advento de Jesus, o reino dos céus deixa de ser tomado pela força e passa a ser conquistado pelo amor. E ele exemplificou muitas virtudes, se não todas as virtudes que nós, seres humanos terráqueos, podemos um dia praticar. Então, ele é o nosso ideal de moralidade e de vivência cristã. Então, ser cristão, conhecer e tentar se esforçar, né, em praticar os ensinamentos de Jesus, que quando a sua chegada aqui, ele pega os 10 mandamentos e resume em 2 grandes leis. Acredito aqui que todos conheçam. Amar a teu Deus de todo
tua força, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Será que nós estamos realmente praticando isso em todos os momentos da nossa jornada? Isso é uma pergunta que eu me faço intimamente, porque, infelizmente, no meu caminhar, eu ainda tenho altos e baixos. Nem sempre eu correspondo às expectativas que Jesus nos coloca, né, como verdadeiros cristãos. Mas estamos numa caminhada de progresso, e um dia atrás do outro, um dia nós chegaremos à perfeição, mas sempre será relativa, porque a perfeição absoluta tão somente a do Pai. Né? Mas vamos lá. Vamos nos entender como verdadeiros cristãos. Aprender humilde. Eu estou fazendo uma interpretação íntima, né? Interpretação pessoal, justamente da primeira mensagem do livro Agenda Cristã. Ok? Então, sempre os títulos são correspondentes às estrofes dessa mensagem. Aprende humildemente. Ensaiamos sempre a prática das virtudes que Jesus exemplificou, né? E que nós tentamos trazer diariamente às nossas relações. A serenidade, a bondade, a caridade, o amor ao próximo, a fé. Né? E nós tentamos continuamente nos melhorarmos através desses parâmetros de Jesus. Mas muitos de nós ainda não conseguimos. E nesse muitos, eu mesma me incluo. Né? É difícil manter uma serenidade constante, uma harmonia integral o dia inteiro. Nos nossos dias, neste mundo que nós habitamos, que é um mundo de prova e expiação. Mas não é porque é difícil que a gente vai deixar de tentar. Né? É justamente o exercício que vai nos fortalecer a chegarmos à perfeição. Né? Então, aprender humildemente, ensaiar, praticar todas as virtudes. Tem dias que o amor nos aflora mais intensamente, no outro a indulgência, no outro a paciência, né? Mas todas ao mesmo tempo eu acho muito difícil ainda nessa terra, com raríssimas exceções, a gente vê sendo praticada totalmente. Mas vamos lá. Foi o que eu fiz? Não está indo. Agora foi. Administra educando. As lutas do dia a dia são pessoais e são intensas conforme a gente dá força a elas. Por isso que algumas pessoas passam por adversidades imensas, mas com um sorriso nos lábios, com a serenidade, uma calma. E outros em pequenos tormentos, pequenas dificuldades se desesperam. Então, observa, né? Quais são os exemplos que tu estás passando para aqueles que habitam contigo, que comungam os dias contigo. Tu ensina, né? Cada vez que tu demonstra a tua serenidade, a tua paz interior, a tua força, a tua fé. Então, administra as tuas dores, demonstrando para o outro que é capaz de passar por todas as adversidades, apesar das nossas dificuldades em vivenciarmos as virtudes na sua totalidade. Né? Obedece prestativo. Essas lutas que a gente fala, que logo quando a gente chega na casa espírita, a gente muito escuta falar da dor, né? A dor é necessária, nós sofremos porque merecemos, algumas pessoas nos dizem que nós somos responsáveis pelos tormentos voluntários que nós temos, pelas lutas
do nosso dia a dia. E a gente precisa obedecer e resignar-se, mas de maneira nenhuma ficarmos parados, inertes, sem trabalharmos para o nosso aperfeiçoamento e a mudança dessa situação. Obedecer a Deus, sim, mas Deus tem algumas leis divinas e uma delas é a lei do progresso, a lei do amor, né? Então a gente precisa aprender, apesar das dificuldades e dos desígnios de Deus, saber verificar em nós se são situações que nós mesmos buscamos, que no Evangelho segundo o Espiritismo está lá como os tormentos voluntários, ou se são situações que nós trazemos em forma de provas ou de expiações de encarnações pretéritas. E fazendo essa distinção, se é uma situação que nós mesmos praticamos ou não, vermos o que nós temos em nós para podermos mudar as atitudes e nos melhorarmos. Essa é a postura de um verdadeiro cristão. Estudar a si mesmo. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho, onde ele faz a reflexão, né, diária de tudo que ele fez. Se há algum irmão que tenha algo contra ele, que ele tenha feito algo de mal contra alguém. Isso a gente precisa fazer. Porque, às vezes, com palavras soltas, com gestos inesperados, uma reação inapropriada, nós ferimos aqueles que estão ao nosso redor e, muitas vezes, o que é mais grave, nem percebemos. Fica a reflexão. Ama edificando. Independente do retorno, devemos amar todos aqueles que Deus nos coloca ao caminho. Mesmo que esse amor que nós dedicamos a essa pessoa não seja de pronto recíproco. Cada um amadurece ao seu tempo. E nessa jornada, muitos dos nossos irmãos mais próximos, nossos parentes, nossos filhos, nossos esposos, esposas, funcionários, podem, porventura, serem espíritos que tivemos alguma adversidade em vidas pretéritas e que, na encarnação atual, estamos nos preparando para resgatar, através do amor e da fraternidade, esses laços que ficaram perdidos no tempo. Então, amar os teus inimigos, Jesus falava. Mas Jesus não dizia que nós deveríamos ter com os nossos inimigos o mesmo afeto, necessariamente, o mesmo aconchego que nós temos por aqueles que nós amamos verdadeiramente. Mas não desejar o mal, não ter em nós o sentimento de vingança, né? Tentar minimizar ao máximo os ruídos de comunicação que ainda temos. Isso é amar os inimigos. E esse exemplo de serenidade, de postura no bem, no amor fraternal, isso arrasta. Algum tempo atrás, quando eu ainda trabalhava, né, eu estava nas lidas dos escritórios, e eu já estava aqui nessa casa, e o meu marido é de prova que eu mudei bastante o meu temperamento, ele que o diga, né? E em alguns momentos de dificuldade, de nervosismo, manter a calma é uma bênção. Seja no trabalho, né? Seja no lar, seja aqui na casa espírita. Ser espírita no sentido mais profundo, né? Que é se melhorar sempre, ser sereno, ser calmo, ter essas virtudes todas muito bem trabalhadas, é muito difícil. Porque ser espírita é ser cristão. E o verdadeiro cristão está em construção em nós ainda, né? Então, os nossos exemplos de posturas,
né? As nossas posturas morais, a nossa serenidade, a nossa tranquilidade perante a dor, as adversidades de uma forma geral, faz com que aqueles que conosco convivem também sejam contagiados por esses sentimentos. Isso, de alguma forma, é amar edificando, porque eu sustento o meu próximo através do meu exemplo. Teme a ti mesmo. Mas temer a mim? Por que eu vou temer a mim mesmo? Eu deveria temer o próximo, né? As almas. Como às vezes as pessoas chegam, eu tenho medo de alma. Eu não tenho mais nem de espírito, que dirá de alma. Né? Mas temer a mim eu realmente temo. Quantas vezes nós, em determinada situação inesperada, tivemos uma reação que achávamos que nós já não existia mais? Não, eu não sou mais uma pessoa biliosa. Estou aqui na casa há mais de 10 anos. Não. Realmente eu sou uma pessoa serena. Aí vem a prova para experimentar se eu realmente já tenho a serenidade que eu julgo ter. Aí eu vejo que não está no nível mais alto. Eu ainda me desespero. Eu ainda sou agressiva. Por isso que nós devemos temer a nós mesmos. Apesar de que nós usamos máscaras sociais constantemente. A Leda, esposa, é uma. A Leda, facilitadora de ESD, tem uma outra postura. A orientadora de ATE. A facilitadora do Livro dos Médiuns tem outra. São comportamentos que nós precisamos vestir conforme as nossas atividades. Mas a verdadeira Leda, só a Leda conhece. E às vezes eu não fico satisfeita quando eu me ponho de frente ao espelho, que eu coloco assim e reconheço as minhas atitudes, que ainda estão tão destemperadas. Será que vocês têm esse espelho em casa? O espelho que vê a intimidade de vocês? Não a parte externa, mas a verdadeira persona? Será que em vocês o orgulho, a vaidade, a ira, o medo ainda grita? Porque esses são os sinais que nós trazemos em nós do trabalho que ainda precisa ser feito. E feliz daquele que já reconhece que precisa trabalhar alguma coisa. Porque antes de eu entrar nessa casa, eu achava que tudo que eu fazia era normal. Estava certo. Estava condizente com os meios onde eu andava. Aí quando eu chego aqui, que me apresentam um cristão de uma maneira que eu não conhecia, e com oportunidades mil de praticar e de exemplificar, aí eu disse, nossa, quanto trabalho a ser feito. E eu venho perseverando, né, nessas lutas, no sentido de realmente me tornar uma pessoa melhor. E é essa reflexão que a gente precisa ter, esse olhar mais atento às nossas próprias atitudes. O vigiai e orai, que a gente tanto ouve falar aqui, não é ao outro, é a nós mesmos. E orar constantemente, porque a oração faz uma ligação entre nós e as esferas espirituais superiores. Quando a gente ora, não é que as esferas espirituais desçam, somos nós que ascendemos às esferas espirituais. Somos nós que melhoramos as nossas vibrações. Né? Então, temer no sentido de querer melhorar-se, de se observar e de querer verdadeiramente interagir de maneira melhor
com todo o universo que Deus criou para a gente. E não me refiro tão somente à parte do mundo material que nós aqui habitamos, não. E o plano invisível também. Alguns de nós têm um dom chamado mediunidade, e que faz o intercâmbio entre o plano visível e invisível, muitas vezes, sem saber. E precisa ter cuidado para observar se essas atitudes realmente são nossas ou são influenciações espirituais. E observando se são interferências do plano espiritual invisível, né? Do invisível, aprender a lidar com isso, né? Então, esquecer dentro de nós toda a vaidade, todo o orgulho, todo o egoísmo e caminhar, né? A gente tem que ter todas as forças, continuar as lutas, porque ao final da jornada só Deus o sabe, né? Sofrer aproveitando. Eu, em particular, algumas vezes, não sempre, né, faço atendimentos fraternos. E muitas vezes de pessoas que estão entrando na casa como sendo a última porta a ser batida. E num sofrimento atroz. E a gente tenta, de uma maneira muito gentil, suave, dentro das nossas próprias limitações de conhecimento e de serenidade, fazer com que essas pessoas observem que elas não são as únicas a sofrerem. E que esses sofrimentos, de qualquer ordem que sejam, ainda são inerentes ao tipo de mundo que nós habitamos. Mas que com uma fé, serenidade, com a paciência, com a doçura e a gentileza das pessoas com quem vivemos, esses sofrimentos podem ser superados. Aprender com as lágrimas. Por exemplo, uma pessoa que tem uma enfermidade. Ninguém adoece sozinho. Estou falando de enfermidades graves, não estou falando daquele pastel que tu comeu estragado lá no centro, não. Enfermidade grave. Uma depressão, um câncer, né, uma cirurgia de grande porte. Nós vamos demandar, junto aos nossos, atenção. Nós precisamos nos tornarmos receptivos para o amor que eles podem nos dar, que não necessariamente o amor que a gente acha merecer. Isso faz toda a diferença, né? Outra forma de sofrer aproveitando é exemplificando para o próximo que tudo passa nessa vida, mesmo nos momentos mais difíceis. A grande diferença entre nós, vamos colocar assim, e Deus, é que nós vemos as situações de modo pontual e Deus vê de fora toda a nossa existência. Então, aquele momento que é de aflição para a gente, Deus sabe que é apenas um percalço do caminho, né? E que a gente precisa, ao máximo possível, na medida do nosso possível, suprir as necessidades do nosso próximo. Mesmo estando doente, eu conheço pessoas aqui que, mesmo estando doentes, sempre tem uma palavra de carinho, um sorriso, que não se deixam abater pela tristeza, que vêm trabalhar nessa casa, apesar das suas dificuldades. E eu não estou falando de mim, não, que eu sei que muita gente aqui me conhece. Tem outras pessoas aqui nesse salão em igual situação. É por isso que é difícil ser palestrante e ver um bocado de cara conhecida, né?
Mas a gente precisa juntar força justamente do conhecimento que essa doutrina traz. Ela é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que ergue, que nos eleva. Talvez se as provações que eu passo nessa vida, e que eu sei que algumas pessoas aqui também as têm, tivesse vindo antes da doutrina espírita, antes desses conhecimentos novos, talvez eu não tivesse os encarado com tanta serenidade, né? Mas os meus amigos, meu esposo, a minha família me ajudam bastante. Fala construindo. As palavras que nós jogamos ao ar, elas ecoam nas pessoas. Observa se elas realmente são necessárias, se é o momento oportuno, se edificarão. Em caso negativo, cala-te. Porque se não for para levantar, para reerguer, o silêncio é muito mais importante do que palavras colocadas de maneira e em hora errada. Sedes fraternos. Lembra quando tu estivestes angustiado e alguém te manifestou através de um sorriso, de um abraço, sem dizer uma única palavra. E foi de muito mais valia do que um verdadeiro discurso. Então observa, se não tem nada construtivo a dizer, não falas. Não perdes a oportunidade de ficar calado. Isso é uma sabedoria imensa que eu venho aprendendo ao longo do tempo, viu? Não pensem que o que eu estou falando eu não estou ouvindo. Estou ouvindo e está servindo para mim também, né? Ouve sem malícia. Quando ouvires o teu próximo, usa com ele a mesma benevolência que utiliza contigo. Sabe aquelas 2 semanas de evangelho que todo mundo aqui já tem? Às vezes o nosso irmão com quem nós estamos conversando não tem nem meia página, que dirá 2 semanas de evangelho. Aí como é que a gente vai poder cobrar do outro que nada sabe, uma postura que nós já aprendemos certa e que ainda não conseguimos colocá-la em prática efetivamente? Então ouve sem malícia. Quem de nós está isento de falhas, né? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E nós que somos da doutrina espírita, pelo menos a maioria que eu estou vendo aqui, são trabalhadores da casa, são estudiosos do EJA. Nós já temos uma quantidade de informação que nos capacita a ouvir sem malícia, sem crítica. E mesmo que o assunto nos cause verdadeiros escândalos aos olhos, aos ouvidos, eles ainda são necessários para aqueles que o praticam, mas ai de quem os pratica, né? Então não se escandaliza. Teu telhado também é de vidro. Ninguém nessa terra é isento de um erro. Independente do erro, é erro. Quando eu ainda era católica, fazendo a primeira comunhão ainda, nos estudos do catecismo, eu perguntei para a minha orientadora, que Deus a tenha num bom lugar, né? Ela perguntou, né, para nós, os alunos, qual era o maior pecado, se roubar uma maçã ou uma cesta inteira de maçãs. Lógico, na minha inocência de criança, eu disse, roubar um cesto de maçãs. Ela disse não, simplesmente roubar. Então, quem de nós nunca adulterou alguma coisa? Nem que seja por pensamento. Então, seja mais caridoso com aqueles que te procuram e que tu empresta os ouvidos, né, de maneira fraternal. Ajuda
elevando. Não só de pão vive o homem. Aqui na casa de Paulo e Estevão, nós temos uma campanha do quilo, do alimento, que supre, que atende mais de 300 famílias. Mas nem só de pão vive o homem. Nós precisamos ajudar, além do material, dar o espiritual. Então, quando nós formos fazer a nossa doação, sempre ter aquela mão estendida, além do material, a palavra que eleva, que fortalece, para que a nossa doação não queime na mão de quem recebe. Aqui são distribuídas cestas básicas, a maioria de nós doa os alimentos, mas não vai fazer a cesta e muito menos entregá-las. Mas eu estou falando daquela doação material que nós fazemos no nosso campo mais íntimo, aquela moedinha no sinal, aquele pão na nossa porta, aquele irmão mesmo, consanguíneo, que nos pede ajuda. Muitas vezes da parte material, que a gente não dê as ajudas materiais tão somente para nos livrarmos dessas pessoas, mas que a gente realmente, junto com as coisas materiais, a gente demonstre o carinho, a atenção e ajude essas pessoas a passarem pelos momentos difíceis da vida. Então, ajuda elevando. Ampara levantando. Como eu falei antes, que a tua ajuda não queime as mãos de quem recebe. Jesus, quando ajudava, quando era acionado a ajudar alguém, em muitos eventos na Bíblia, a gente vê que ele ajudava naquilo que se fazia necessário para a pessoa, mas ele sempre elevava. A tua fé te curou, vais e não peques mais. Ele sempre dava o lado espiritual. Não era o dar por dar para se livrar. Ele estava arrematando, juntando as ovelhas do Pai, porque nenhuma ovelha do Pai se perderá no caminho. Então era essa a postura de Jesus. Ele dava o que se estava necessitando, mas elevava essa pessoa às esferas mais altas, buscando e ensinando a elas a necessidade de uma transformação íntima, da transformação pessoal. Então, a exemplo dele, antes de verbalizar qualquer crítica perante a dor do outro, verifica se não é cego, guiando o cego. Lembra que as pessoas que chegam ao nosso encontro buscando ajuda, já está caído. Logo, o teu auxílio é para ajudar a levantá-lo. Sedes caridoso, sedes fraterno. Passa servindo. Mas como é que eu posso servir? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui nessa casa, eu entrei pelas portas do ATE, acompanhando alguns membros da minha família. Nós éramos uma verdadeira caravana de 4. Essas 4 pessoas, somente eu fiquei aqui. Adotei realmente a doutrina espírita como filosofia de vida, como um caminho, como uma verdade. E logo que eu tive alta do ATE, eu já fui buscar trabalho. Eu fui trabalhar abrindo a porta do PAS, ou fechando a porta do PAS, enchendo os copinhos, preenchendo ficha. Depois eu fui trabalhar no PAS, coordenar PAS, ser orientadora de ATE, facilitadora de ES, trabalhadora da mediúnica, atendimento fraterno, sala das notinhas, e aí vai.
Mas eu acho que o melhor trabalho que eu faço é o sorriso que eu dou quando as pessoas chegam quase em lágrimas. Os abraços que eu distribuo no corredor. O silêncio perante a dor do outro. Eu tento ser o mais disponível possível. Né? E é assim que eu sirvo essa casa. Depois de todas essas tarefas que eu disse, né, atividades que eu já executei aqui nessa casa, algumas eu não posso mais fazer por motivos de força maior. Então eu venho buscando onde eu posso servir, de que maneira eu posso servir. Aí me veio de fazer palestra. Mas depois eu vou precisar saber se presta, né? Se está prestando. Porque vocês estão na estreia, é a primeira. Né? Então, se isso realmente eu me sentir inconfortável, eu achar, e vocês me deram o feedback de que vale a pena passar 50 minutos conversando comigo, a gente tenta de novo, quem sabe. Né? Mas eu vou sempre me adaptando, vendo onde eu posso ser útil. Isso é que é verdadeiramente importante, a gente observar no que é que a gente pode ser útil. Qualquer serviço, em qualquer instituição, por menor que seja, ele precisa ser feito. Né? Para que o dinheiro das notinhas possam proporcionar a compra dessas cadeiras, alguém separou, classificou, digitou, carimbou, entregou na Cefaz. Se faltar trabalhador para qualquer uma dessas atividades, nós não teríamos comprado as cadeiras. Então, qualquer serviço. Abrir a porta do passe, fechar a porta do passe, atender na biblioteca, atender qualquer pessoa que nos bate a porta em horário que não é o convencional das atividades da casa. Ou seja, trabalho não falta. Né? Se nós não servirmos, como é que nós vamos poder pedir que alguém nos sirva? Né? Ora serenamente. Nem sempre as minhas orações saem assim tão serenas. Depende da aflição, mas normalmente são. Porque eu já tenho construído em mim uma fé que me diz que Deus sabe todas as minhas necessidades. Ele já conhece tudo. Eu é que ainda não sei o que é me necessário passar nessa jornada. Mas Ele sabe. Então, quando a dificuldade vem, quando a bendita da dor chega, eu oro. Eu oro confiante, né? De que as bênçãos vão chegar, talvez não necessariamente no tempo e na urgência que eu tenho, mas no tempo de Deus. Né? E muitas vezes, nessas minhas orações, que eu peço tanta ajuda, Deus envia a ajuda. Aí eu aprendi, ao longo dessa jornada aqui nessa casa, que muitas vezes Ele se serve do homem para me ajudar. Ou seja, não vai cair, né, em forma de bênçãos, de pétalas de flor na minha cabeça, mas vai chegar uma Zumira na minha vida, um Seu Chiquinho, uma Cláudia Mercedes, uma Virgínia, uma Nicéria, a minha linda e amada que está ali, ó, só olhando para mim. Então, Deus manda seus anjos sem asa para nos ajudarem também. Observem se suas orações não estão sendo atendidas dessa forma. Sejam atentos a isso. Pede com juízo. Olha se tu precisas realmente daquilo que tu pedes. Se tu não está cavando para ti, mais um tormento voluntário. Cuidado que a casa
a mansão vem com IPTU e a BMW vem com IPVA. Então, tem desjuízo. Olha se realmente precisa. E quando pedires, não esquece do teu semelhante. Espera trabalhando. A lei do trabalho é divina, né? Se você deseja verdadeiramente alguma coisa, ora, pede, trabalha e espera. Talvez assim tu consigas, né? Se fores para o teu bem, porque se não for, o nosso Pai vai te dar não. Crer agindo. Dizer que tem fé, que é cristão, e não praticar, é um contrassenso, né? Então, eu tirei essa passagem do Evangelho, né? Em verdade vos digo, que quantas vezes vos fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que fizeste. Quando eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Quantos batem à nossa porta? E eu não estou falando de pedinte, não. Estou falando de amigos, de familiares. Quando nós necessitamos, nós nos tornamos desse tamanhozinho. E pedir muitas vezes é tão difícil, é um exercício de humildade tão difícil. Confia vigiando. Confia nas tuas possibilidades, é o que eu estou fazendo hoje. Confiante, né? Mas nós somos responsáveis pela velocidade que nós damos ao nosso progresso. Então, trabalha. E observa as mensagens que as esferas superiores te mandam, né? Porque os espíritos superiores nos ajudam sempre. Sempre. Nós nunca estamos sozinhos em nenhum momento da nossa jornada. Se nós estamos ligados ao plano inferior ou superior, somos nós que determinamos, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então, vigia e segue. Recebe distribuindo. Não retenhas nada em ti, principalmente sabedoria, intelectualidade e espiritualidade. Oportunamente, tu distribui com aqueles que te cercam. Não necessariamente aqui na Casa Espírita, mas qualquer um. Ler um monte de livro e não compartilhar. Saber da existência de vida passada e vida futura e não semear essa verdade. Deixar os outros na ignorância. Não é o certo, né? Então, tudo que tu já tens, não estou me referindo a coisas materiais, mas se também for possível, ajuda incessantemente. Mas saber, compreender e distribuir, ser um multiplicador de uma ideia tão maravilhosa como é a de Cristo, a gente não pode deixar para amanhã, tem que ser hoje, né? Tem que ser agora. Atende com gentileza. Quando tu for te solicitado a servir, serve-te. Se tu acordar de manhã com o pé esquerdo e achar que não vai rolar, que não vai ser agradável ao outro, colhes, faz uma prece, se melhora, depois tu sai, né? Porque a gente tem que da maneira mais gentil possível. Aquele sorriso que tu dá para uma pessoa pode ser o único sorriso que ela vai receber durante o dia todinho. Que seja por ti, então, um único momento de alegria do dia, né? Fazer ao outro o que desejaria que te fosse feito. Não tem medida mais certa, mais justa e mais precisa. Coopera sem apego. Ninguém aqui é insubstituível. Nem eu no RD1, nem no RD4. Nem na mesa mediúnica. Nem na sala das notinhas. Nem como esposa. Então, a propriedade real que nós temos é o céu que nós construímos dentro no nosso espírito. Dentro foi força de expressão. No nosso espírito. São as nossas verdadeiras, são o patrimônio
que a traça não come, o ladrão não rouba. Essa é a nossa verdadeira propriedade, né? Então, constrói em ti esse céu. E tudo mais, em tudo mais, tu podes ser substituído, né? Um dia nós vamos perecer, mas as nossas ações e nossas atitudes, a nossa forma de ser, provavelmente vai ser lembrado. Só corre melhorando. No início, lá atrás, eu achava que quando eu ia para a mesa mediúnica, eu ia só para ajudar. Que nada. Em qualquer atividade que a gente faça em prol do outro, o primeiro ajudado somos nós. Porque a misericórdia de Deus, os mensageiros de luz, sempre estão ao nosso lado, nos fortalecendo nessas atividades. E com esse socorro ao nosso semelhante, nós nos melhoramos porque nós praticamos o amor, a paciência, a fé. E principalmente, em muitos momentos a gente esquece dos nossos próprios problemas. Então a gente acaba socorrendo e sendo melhorado. Examina salvando. Já consta, né, de muito tempo, nas informações dessa casa e na doutrina espírita, que o mundo está passando por um período de transformação, onde deixará de ser um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Mas isso aí não é vara de condão lá do plano espiritual, não. Essa transformação é feita por nós mesmos. Nós somos agentes constantes dessa transformação. Então, observa como tu estás trabalhando nessa transformação. Esclarece respeitoso. Quando um irmão chega buscando ajuda, o respeito a qualquer dificuldade dele se torna o meu primeiro e principal foco. Respeitar a dor alheia, o momento dos outros, né? As ideias, os ideais, que muitas vezes podem ser distantes do meu. Mas eu já tenho aquelas 2 semanas de evangelho. Talvez ele não tenha. Ou as palavras do evangelho ainda não o tenha tocado fortemente. Semeia sem aflição. Jesus passou aqui pela terra há mais de 2000 anos. E nós aqui na casa de Paulo Estevão, todas as quartas e quintas, ainda estamos no processo de aprendizagem de suas virtudes. Então, aquele amor que tu semeou e não foi bem recebido, aquele gesto fraternal, dá tempo, ele floresce. Jesus é extremamente paciente conosco. Sejamos também com o nosso próximo. Estuda aperfeiçoando, que a mensagem do Evangelho não seja para ti palavras mortas. Realmente te erga, te fortaleça e que lhe posicione de maneira mais integral nos 2 planos da vida. Que a sabedoria do Evangelho verdadeiramente te transforme. Caminha com todos. Quando somos trabalhadores do ATE, nós recebemos aqui na casa, né, que é uma das primeiras portas pela qual a pessoa chega à casa, pessoas de outras denominações religiosas, com outros entendimentos, né? Então, a exemplo de Jesus, que não perguntava quem éramos, né, me fazendo crer que estava naquela época, né, ele não perguntava quem era, de onde vinha, que cor tinha, que função tinha, acolhe. Recebe respeitoso e ajuda no que te for possível. Avança auxiliando, porque a nossa jornada, ela é pela eternidade afora. E a gente precisa trabalhar por nós e pelo próximo. E não creiais mais naquele céu de beatitudes. Segundo o nosso irmão André Luiz, né? Muito trabalho tem por lá também. Não pense que a gente vai se aposentar quando morrer, não, que não se aposenta, não.
age no bem geral, verifica se tuas obras, se tuas atitudes abraçam, contagiam o maior número de pessoas possíveis, né? E que um dia a chaga do egoísmo, um dia se finde em nós, né? Acabe, né? E que a verdadeira lei do amor seja realmente a nossa propriedade real. Corrige com bondade, se tem tutelados, filhos, sobrinhos, maridos, esposos, né? Corrige com bondade, tem paciência, cada um no seu tempo, com a sua experiência pessoal. Ninguém transforma ninguém. Perdoa sempre. Esse talvez seja um dos imperativos mais difíceis. Mas talvez seja o mais importante. Mas por quê? Porque se eu perdoo, eu tiro de mim o peso do desafeto. O meu espírito se eleva, se engrandece, porque ele se aproxima de Deus. Porque todas as vicissitudes, todos os maus sentimentos me afastam de Deus. Então, se eu vivencio o perdão, eu me aproximo dele. Então, perdoa sempre, independente do que tenha acontecido. 7 vezes 70, 1000 vezes, se necessário, cada ofensa, a cada dia. Isso é um exercício. Perdão não é vara de condão. Em muitos casos, precisa de um processo onde nós mesmos nos visualizamos naquela situação e percebemos a responsabilidade daquela situação. É um dos passos do perdão. Deixarmos de ter somente aquela impressão de sermos vítima, né? Então, observemos as nossas possibilidades do perdão. Ok? Muito bem. Faltando aqui 2 minutinhos. Essa mensagem do André Luiz, né, que está na área cristã, é a primeira, demonstra o quanto esse espírito aprendeu no plano espiritual. Eu sou verdadeiramente fã do livro Nosso Lar. Né? E André Luiz é como, eu não sei se eu estou sendo colocando adequadamente, mas como um grande repórter no plano espiritual. Né? Então, ele nos trouxe, através das psicografias de Chico, as instruções e as impressões dele, espírito, no plano espiritual. E com essas psicografias, ele nos alerta das verdades espirituais e do que nós precisamos nos transformar. Né? Eu acredito que nós possamos fazer verdadeiros milagres em nós. A transformação que nós precisamos ter não precisam demorar milênios de encarnações, não. Algumas transformações podem ser possíveis ser feitas hoje, agora, porque agora vocês já conhecem os imperativos cristãos. Então, observem vocês toda essa mensagem que vem nessa oração, que agora eu vou ler para vocês. E serve de prece final, né? Prece de encerramento. Então, quem quiser fechar os olhos, né, se colocar mais confortavelmente, eu vou ler para vocês a mensagem com que nós trabalhamos hoje. Imperativos cristãos. Aprende humilde, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando,
esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade, perdoa sempre. Que a paz do Mestre Jesus, dos seus mensageiros de luz, trabalhadores dessa casa, nesse momento possam receber todas as suas rogativas e derramem sobre cada um de vocês toda a paz e serenidade necessária para as lutas do dia a dia. Que a paz do Cristo esteja convosco, como esteve no ontem, no hoje e no amanhã. Assim seja.